Você já teve a sensação de que está vivendo os mesmos dias com roupas diferentes? Como se a vida até mudasse por fora, mas no fundo tudo continuasse igual? Você tenta evoluir, tenta pensar positivo, tenta fazer diferente, mas parece que alguma coisa dentro de você sempre te puxa de volta para o mesmo lugar. E se eu te dissesse que talvez o problema não esteja no que você quer, mas no estado interno a partir do qual você está tentando construir a sua vida? Porque às vezes a gente quer uma nova realidade, mas a gente continua pensando, sentindo e reagindo do mesmo jeito de sempre. E aí, não importa o quanto você sonhe, o amanhã acaba parecendo uma repetição disfarçada do ontem. No vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre isso. Sobre como nossa mente, nosso corpo, nosso subconsciente podem estar participando silenciosamente da realidade que a gente vive. E mais do que isso, quero te mostrar que talvez começar uma nova vida não comece fora, comece dentro. Eu acho que quase todo mundo, em algum momento, já viveu isso. Você fala que quer mudar, quer ter mais paz, mais clareza, sair de um ciclo, mas na prática, você acorda com a mente acelerada, reage do jeito de sempre, alimenta os mesmos pensamentos, sente as mesmas emoções e, sem perceber, vai reforçando as mesmas realidades. E eu não estou falando isso de um lugar teórico, distante, eu estou falando porque eu também percebi isso em mim. Teve uma fase da minha vida que eu percebi que eu estava muito no automático. Eu fazia minhas coisas, tinha minha rotina, tinha minhas metas, tinha as minhas responsabilidades, mas dentro de mim parecia que eu estava sempre operando da pressão, da ansiedade, da cobrança, do medo de não dar certo. E o mais louco é que, quando a gente vive assim por muito tempo, isso começa a parecer normal. Você acha que esse é só o seu jeito, que viver nessa pressão constante faz parte da vida, você acha que pensar demais é produtividade, de viver no alerta é maturidade, mas não é. Às vezes, você só está tão acostumado a viver com esse caos interno que você começou a chamar isso de normalidade. E eu comecei a perceber uma coisa. Mesmo quando eu queria viver algo novo, eu ainda estava emocionalmente preso a algo antigo. Ou seja, eu queria mudança, mas minha mente e meu corpo ainda estavam treinados para repetir os mesmos padrões. E isso mexeu muito comigo, porque me fez entender que mudar de vida não é só mudar meta, rotina e ambiente. Tem uma parte muito mais profunda, a mudança de estado interno. E é aí que entra uma ideia que, sinceramente, me fez refletir muito. Talvez a sua realidade não esteja sendo criada só pelas suas decisões visíveis. Ela também esteja sendo influenciada por aquilo que você pensa todos os dias, por aquilo que você sente repetidamente, pelo que seu corpo já aprendeu a esperar da vida. Grande parte de nós vive com base no passado sem perceber. A gente tem uma experiência ruim e ela vira filtro. A gente passa por uma decepção e ela vira proteção. A gente sente medo uma vez e depois passa a interpretar várias situações novas a partir desse medo antigo. Então, olha que forte isso. Muitas vezes, não é o presente que está guiando a sua vida, é o passado que ainda vive dentro de você. E quando o passado continua comandando como você pensa, sente e reage, o futuro tende a ser uma continuação dele. E é por isso que tantas pessoas se sentem presas. Não é porque faltam sonhos, mas é porque faltou interromper o padrão. E tem um livro que trouxe muita essa reflexão pra mim, que é esse aqui, Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. E eu gosto muito da forma que ele provoca essa ideia de que o subconsciente tem um papel enorme na forma que a gente vive. De forma bem simples, a mensagem que mais marcou foi essa: se você pensa, sente e reage do mesmo jeito todos os dias, você continua treinando a sua mente e o seu corpo a viver a mesma realidade. E isso faz muito sentido, porque a gente costuma acreditar que a mudança acontece quando a circunstância muda. Mas, muitas vezes, a mudança acontece quando o nosso estado interno muda primeiro. E talvez esse seja o ponto que muita gente ignora. O cérebro aprende por repetição. Aquilo que você repete, ele fortalece. Então, se todos os dias você repete pressa, medo, comparação, insegurança, isso começa a virar familiar. E o que é familiar começa a parecer seguro para o cérebro, mesmo quando isso faz mal. Por isso, às vezes, a pessoa quer crescer, mas continua com a mentalidade de escassez. Ela quer uma vida nova, mas com a identidade antiga. E aqui tem uma frase que eu acho muito importante. Você não muda só quando entende algo. Você muda quando começa a sentir de outro jeito. Porque não basta falar, agora eu vou ser uma pessoa calma, se por dentro seu corpo ainda está viciado em tensão. Não basta falar, eu quero uma nova realidade, se emocionalmente você continua preso àquilo que te feriu, te limitou e te paralisou. Eu acho que muita gente não está cansada porque faz demais, mas porque sente demais sem perceber. Sente pressão o tempo inteiro, medo, urgência, sente uma necessidade constante de controlar tudo. E aí o corpo nunca descansa, a mente nunca silencia e a vida nunca senta. Como é que algo novo vai nascer dentro de uma mente que nunca para? Como é que você vai ouvir a sua própria verdade se dentro de você só existe ruído? Foi aí que eu comecei a entender o valor do silêncio. Não como ausência de som, mas como espaço interno. Silêncio para observar, para perceber, para não reagir no automático,
automático para voltar para si. Porque quando você está totalmente tomado pelos estímulos, pelos pensamentos e pelas emoções antigas, você não consegue escolher. Você só repete. E para mim, esse é um dos pontos mais importantes dessa conversa. Criar uma nova realidade exige interromper a repetição. Uma ferramenta muito poderosa para isso é a meditação. E eu sei que para muita gente, quando ouve essa palavra já pensa: eu não consigo, minha mente é agitada demais, eu não tenho paciência. Mas talvez seja justamente por isso que você precise. Meditar não é virar uma outra pessoa do dia pra noite, não é esvaziar a cabeça magicamente, não é sentar e sentir paz instantânea. Meditar é treinar presença, é sentar e perceber o quanto a sua mente corre, é observar sem se fundir com tudo que aparece. É começar a desautomatizar o que antes te controlava. E isso com o tempo muda muita coisa. Porque quando você cria alguns minutos de presença por dia, você começa a recuperar uma coisa muito valiosa: espaço entre o estímulo e a reação. E nesse espaço mora a transformação. Uma prática simples que faz muito sentido é começar a direcionar a atenção para o corpo. Perceber sua respiração, o peso do corpo sentado, seu corpo relaxando, os ombros, os peitos, as mãos, o espaço ao redor do corpo. Parece simples e é, mas o simples, quando feito com presença, é extremamente poderoso, porque esse movimento te tira do excesso de mente e te volta pro agora. E muita gente subestima isso, mas talvez o que falte para você não seja mais informação, seja mais presença. Talvez o seu próximo nível de vida não dependa de correr mais, dependa de se escutar mais. Porque talvez a nova realidade que você quer viver comece no momento que você para de alimentar todos os dias a versão antiga de si mesmo. Porque toda vez que você repete os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, os mesmos padrões, você ensina pro seu corpo quem você continua sendo. Mas toda vez que você interrompe isso com consciência, você abre espaço para se tornar alguém novo. Eu gosto muito dessa ideia que uma mudança verdadeira não começa quando o mundo te entrega algo novo. Ela começa quando você se torna internamente compatível com uma nova forma de viver. Mais calmo, consciente e presente. Não é mágica, não é fórmula pronta, não é negar a realidade, é responsabilidade interna. É entender que o que você cultiva por dentro influencia a forma como você percebe, escolhe, se posiciona e vive. Então, em vez de tentar mudar sua vida inteira de uma vez, comece pequeno. 10 minutos por dia. Só 10. Senta, respira, fecha os olhos, observa. Se distraiu? Volta. Pensou demais? Volta. Ficou desconfortável? Continue com gentileza, sem culpa, sem pressa, sem cobrança de performar bem até no silêncio. Porque o silêncio também é um treino. No começo, ele pode até parecer estranho, mas depois você começa a perceber que era exatamente dele que você precisava. No fim das contas, criar uma nova realidade talvez não seja sobre controlar tudo do lado de fora. Talvez seja sobre reorganizar o que está dentro. Deixar de viver refém do passado, parar de repetir automaticamente o que te limita. Talvez seja justamente no silêncio que você começa a encontrar a direção, a clareza e a paz que estava procurando. Porque quem aprende a quietar a mente deixa de ser governado pelo caos. E quando isso acontece, uma nova realidade deixa de ser só desejo. Ela começa a virar uma construção. Então eu quero te deixar uma pergunta. Que padrão antigo você sente que ainda está repetindo sem perceber? Me conta aqui nos comentários, eu realmente quero ler. E se esse vídeo fez sentido pra você, já deixa o like, se inscreva no canal, que eu quero trazer muito mais reflexões sobre mente, hábitos, transformação e propósito. E lembre-se disso. Talvez a mudança que você tanto procura na vida começa com alguns minutos de silêncio por dia. Medite mais, escute mais e volte para si. E nos vemos no próximo vídeo.